Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos vídeos aí. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 2. Qual que é o objetivo desses vídeos? É conhecer a origem, né? Conhecer a nossa origem, para assim a gente entender a nossa identidade. Essa série de estudos sobre identidade. É um assunto muito amplo, muito vasto, mas eu quero fazer uma base aqui para vocês entenderem primeiro da onde vocês vieram, por que nós fomos criados, para assim ficar mais fácil, mais claro a gente identificar nossa real identidade e nosso real propósito aqui na Terra, ok? O último vídeo eu falei sobre Gênesis 1 e o 2 é o complemento do 1. Você vai ver que o 2 já é mais detalhado em relação a algumas coisas, a partir da criação do homem. O mais importante aqui, vamos já começar, vou fazer a leitura do início, do versículo 1 ao versículo 3, e já vou dar uma explicada um pouco mais sobre isso. Gênesis 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Olha que interessante. 7º dia, ano do descanso ou ano do desfrute, né? Descanso e desfrute vai ter o mesmo significado. Fez Deus toda a criação, tudo que há na terra, em 6 dias, o homem foi feito no 6º dia. Falei no último vídeo. Por que o homem foi feito no 6º dia? Para governar toda a obra que Deus tinha feito. É como se, mudando aqui numa linguagem corporativa, Deus fez todo o trabalho, criou toda aquela empresa e contratou um CEO, que é um homem. Olha, você vai governar como se fosse eu, porque você foi criado, treinado como se fosse eu. O homem foi criado para isso, para governar e para dominar sobre toda a criação que Deus tinha feito. Esse é o ano do desfrute e você vai gerenciar para mim. E nós vamos gerenciar junto, porque mais para frente, lá no Gênesis 3, vai falar que Deus todos os dias visitava Adão e Eva. Todos os dias. Aí no versículo 4 fala assim: esta é a gênese do céu. Voltando aqui só para finalizar. Então, tudo que foi criado foi até o 6º dia, tá, pessoal? Não existe criação nova depois desse. Acontece que o homem, a partir que vai evoluindo o seu conhecimento na tecnologia, o homem vai descobrindo novas coisas, novas fórmulas mas criar, não existe nada criado mais. Todos os recursos que nós temos foi criado até o 6º dia, inclusive o principal recurso, que somos nós, seres humanos, que somos capazes de transformar uma matéria em outra, né? E transformando. A criação é só até o 6º dia, ok? Vamos lá no Gênesis 2, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina que subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então o homem ele foi formado fora do jardim, né, na terra. Deus foi lá, cultivou um jardim no Éden, né, o jardim, por isso que fala jardim do Éden, mas foi no Éden, né? Então o Éden não era só o jardim. Foi lá e pegou a criação, o homem agora, ó, você vai gerenciar e vai governar isso para mim aí, ok? Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de aves agradáveis às vistas e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saiu um rio do Éden para regar o jardim. Então o jardim era uma parte do Éden. E dali se dividia repartindo-se em 4 braços. O primeiro, Pison, depois Gion,
o Tigres e Eufrates. Você vai especificar lá nos versículos 11 ao 14, eu não vou falar não, mas especifica as coisas que tinha em volta desses rios. No 15, versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O homem foi criado para cultivar e guardar o jardim. E o Senhor Deus lhe deu a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus não fala assim, ó, você vai comer e vai morrer. Vai falar, ó, certamente morrerás. Porque o que Deus fez, tudo que Deus fez é bom, cara. Tudo que Deus fez é perfeito. E árvore, fruto, é alimento, não é veneno, né? Mas todos os dias, lá no Gênesis 3, é bom você ler, né? Eu vou explicar um pouquinho. Todos os dias Deus visitava o homem e a mulher. Deus deu capacidades. A capacidade do homem, à medida que ia aumentando, Deus ia lhe dando mais coisas, né? Dando mais conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal ia trazer um conhecimento todo de uma vez. E o homem não teria capacidade de administrar e gerenciar isso. Por isso que Deus falou, ó, você vai comer, certamente vai morrer, você vai encher sua cabeça de coisa fora da hora. Eu acredito que se Deus fez uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida, era para o homem usufruir, mas na medida e no tempo certo. Só que o homem, ele recusou a receber o conhecimento diário, que é a nossa comunhão diária, ele quis o conhecimento todo de uma vez e não tinha estrutura para receber tudo aquilo de uma vez. Porque o homem já tinha sido criado em imagem e semelhança de Deus. Lá na frente você vai ver que o argumento que a serpente usou com a mulher, que ela não ia morrer, mas que ela ia ser igual a Deus, que a convenceu, né, seduziu, e ela visualizou que não dependeria mais de Deus, porque Deus todo dia lá bater na porta, tá junto, ver o que o homem tinha feito, contemplar todo aquilo que o homem tinha administrado, o seu jardim, dado nome aos animais, tudo que tem hoje, que foi Adão que nomeou. Então havia aquela comunhão diária, só que na cabeça de Eva, talvez ela imaginou que não precisaria mais depender de Deus, né? Vou comer, vou ser igual a Deus, não preciso mais de Deus, né? Essa é a raiz do problema aí de Eva, que gerou na sua mente e desceu para o seu coração, né? O desejo de ser igual a Deus, porque a serpente, que é o Satanás, Lúcifer, foi isso que gerou no seu coração lá nos céus, por isso ele foi expulso. Cena dos próximos capítulos, mas só para você entender um pouco o contexto. Então é isso que foi o fato de ter acontecido. Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, que estava ali no centro do jardim, autorizou Adão a comer de todos os frutos e pediu para não comer do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morreria, né? E foi isso que aconteceu. A morte de Adão não foi uma morte natural, a morte carnal, mas é a morte da sua ingenuidade para a maldade, que ele começou a se ver nu, né? Coisa que até então ele não se via. Eu vou ler um pouquinho mais aqui, você vai entender o que eu estou falando. No versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe o homem para ver como lhe chamaria o nome que cada homem desse de todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então o homem, ele que nomeou todos os bichos, animais, né? Deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves do céu e todos os animais selváticos para o homem. Todavia não achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair em pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou em uma mulher e lhe trouxe, e disse o homem, esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-ei varoa, chamar-se-ei mulher. Portanto, do homem foi tomado, por isso deixa o homem, pai e mãe, e une a sua mulher, tornando-se dois em uma só carne. Ora,
um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui já começa um princípio pesado, né? Um princípio sólido, talvez um primeiro princípio assim da palavra, que fala que o homem deixará pai e mãe e tornará uma só carne. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, né? Moisés já tinha esposa, né? Já era casado. Ele já implementou, porque Adão e Eva não tinha mãe e pai, foi criado por Deus. Mas aqui já deu uma fixada nesse princípio de deixar pai e mãe, né? E tornar uma só carne. Os dois, ele entendeu que pelo fato da mulher ter sido criada do homem, os dois eram uma só carne. Eram duas pessoas inteiras, mas que viviam na mesma unidade de pensamento. Ela foi feita para ser auxiliadora, né? Não é para ser uma escrava, uma servente, não é isso. Os dois foi criado da mesma matéria, só que os dois estavam debaixo de uma mesma missão, que era governar, guardar o jardim, cultivar. Isso de fazer com prazer, porque Deus estava ali auxiliando, Deus estava ali com eles, Deus visitava todos os dias. A partir do momento que eles decidiram, não quero depender mais de Deus, né? Eu já tenho capacidade suficiente para abrir meu próprio negócio, minha própria empresa. E Deus falou, então tá bom. Tirou eles do jardim, agora vocês se viram. Isso também eu vou falar um pouco mais. Abrir um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero trazer com a leitura do Gênesis 2? E voltar e não perder o foco da nossa identidade. O homem foi criado em mais semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1, 26. O homem foi criado para governar sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo que nela havia. Está aí falando em Gênesis 1, também no Gênesis 2. O homem, sendo feito em mais semelhança de Deus, ele tinha capacidades extraordinárias. Tinha não, tem, né? Porque isso não foi tirado do homem. Só que a partir do momento que a gente se distanciou de Deus, Adão e Eva foi ali através do pecado, de ter querido ser igual a Deus e desobedeceu ao consumir daquele fruto, afastou, e o homem, cada vez que passa, fica mais limitado, porque perde a referência de Deus. Mas o homem ele foi criado, olha só, foi colocado em um jardim que tinha 4 rios que regavam o jardim. Imagina o tamanho desse jardim. Imagina quantos animais há na terra hoje, e o homem ter capacidade de dar nome por nome para cada animal, né? O homem lavrava essa terra, né? Essa terra só tinha fruto bom, só coisa boa, só coisa pura, só tipo exportação. Todos os frutos lá, tipo exportação, o homem cultivava com prazer. Não era pesado, não era castigo, era prazer, era deleite, porque estava no ano, no dia do desfrute, no dia do descanso, do 7º dia, que é o ano que é o período que nós estamos vivendo agora, que é o período do desfrute. Só que o homem ele foi enganado. A partir do momento que ele decidiu ser igual a Deus, que ele colocou no seu coração, veio na sua mente e alimentou sua mente e desceu para o seu coração, ele perdeu. Ele foi retirado do jardim, ele foi expulso do jardim. Apesar de Deus continuar caminhando com ele, ele foi expulso. Entendeu? Já que você quer ter seu próprio negócio, então você vai pegar a terra pura. Você vai lavrar, assim como eu lavrei o jardim e te dei, agora você mesmo vai ter que fazer. E nós perdemos essa referência. Nós perdemos a referência de ter sido criado em mais semelhança de Deus. Mas Deus já te capacitou. Deus já fez todas as coisas até o 6º dia. Já criou tudo até o 6º dia. Não tem mais nada para criar. E te capacitou. Né? Só que à medida do momento que você se afasta de Deus, que você perde essa referência, você fica vivendo enganado, iludido, achando que você nasceu para trabalhar, nasceu para poder ser escravo de alguém. Escravo que eu falo no sentido de viver sem desfrutar da herança do Pai, sem desfrutar daquilo que Deus fez para você, para nós. Ele fez e nos colocou para isso. Onde que eu quero chegar? Que a nossa identidade está inteiramente ligada à nossa origem, né? Por que nós temos que ler nosso manual, que é isso aqui, ó?
Porque sem isso aqui você não vai entender o propósito de Deus na sua vida. Por que Deus criou. E você vai começar a buscar, você vai começar a ficar curioso, você vai começar a entender como é que foram os processos. E você vai acabar entendendo porque que Jesus, que estava ali na criação, junto com Deus, ele decidiu abrir mão de ser Deus para se tornar filho de Deus, que eu vou falar aqui, eu já vou dar uma chave, já vou dar um código aqui para você já começar a despertar se você não despertou. O homem foi criado, o homem foi uma criatura de Deus feita no sexto dia. Com a vinda de Jesus, o próprio Deus abriu mão de ser Deus para tornar um filho, mudar aí a hierarquia, né, nessa ordem aí de Deus, Jesus e Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus ele é o primogênito, o filho gerado por Deus. Jesus foi gerado por Deus, nós fomos criados, Jesus foi gerado. Mas através da vida de Jesus que nós podemos nos tornar filho de Deus. Deus nos chama de patamar de criatura para filho. Para quê? Para governar sobre tudo aquilo que ele fez. Porque o primeiro Adão, o projeto do primeiro Adão, o primeiro homem fracassou, né? O homem se desviou. Mesmo assim, Deus não desistiu do propósito de ter o homem como seus governantes nessa terra. Governar, primeiramente, sobre a sua própria vida. Primeiramente, sobre você. Você entender que você foi uma criatura feita por Deus, a sua imagem e semelhança, e que Deus te chama agora para ser filho, para fazer parte dessa herança, fazer parte desse propósito de Deus. Para governar e para ajudar as outras pessoas a governarem. Para não deixar ser governado. Porque Adão e Eva, ele passou a procuração daquilo que Deus tinha feito para Satanás, ao ser induzido, ser influenciado por ele. Entendeu? Mas Satanás ele não tem poder sobre a sua vida, porque não foi ele que te criou. Mas você permite ser influenciado por ele. Eu estou falando aqui, não é de forma religiosa, eu estou falando que está escrito na palavra, está escrito na Bíblia, né? Então você vai entender que você é enganado todos os dias para não viver aquele propósito que Deus te criou, para não viver o resgate que Jesus veio fazer. Você é enganado, você vive sentado num pote de ouro, numa herança, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele quer te chamar para ser filho dele, para dividir, entendeu? A festa está pronta. Depois você vai entender vários textos na Bíblia, né? Que o Senhor chama os convidados para fazer parte das bodas, né? E o pessoal recusa e o pessoal não aceita. E é hoje, novamente, a mesma coisa. Deus te criou para governar. O pecado, o erro, o desvio de rota te iludiu e te enganou, transformando você em um criado e não em um criado, um servo e não um filho de Deus. E Jesus vem para resgatar